verdinhos! Meu nome é Samantha, eu tenho 24 anos e eu fiz o 28º Convívio Tabor. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé em Deus. E antes de eu começar essa explicação, eu quero dizer o que eu considero fé. Fé pra mim, então, é quando a gente coloca o pé, mesmo sem enxergar o chão. A gente vai caminhando sem enxergar esse chão, mas tendo a certeza de que Deus vai colocar esse chão para nós. Que Deus vai prover esse chão, Ele vai colocar. Então, fé para mim é isso. E na história da humanidade, existe um personagem muito importante para nós cristãos que representa essa fé. E essa pessoa é Abraão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do que é Abraão perante a fé. Então, antes da gente começar propriamente falar sobre isso, eu quero contextualizar um pouquinho a vida de Abraão. Então, Abraão ele não tinha esse nome Abraão, ele se chamava apenas Abrão. E ele era casado com Sarai. Eles já tinham uma idade avançada quando Deus pela primeira vez falou com Abraão. Abraão já tinha por volta de 75 anos. E Deus fez uma promessa para a vida de Abraão, que ele daria um filho a Abraão e que Abraão seria pai de muitas nações, né? A linhagem dele seria muito grande. Então, passado muito tempo, passado alguns anos, por volta dos 90 anos de Abraão, 89, 90 anos, Sara teve a brilhante ideia de fazer uma proposta para Abraão para que ele se deitasse com a escrava dele, a escrava de Sarai, Agar, para ver se ela engravidava de Abrão. E Abrão aceitou essa proposta. E Agar então ficou grávida e deu à luz a Ismael. Então, passado isso, Deus apareceu novamente para Abraão. Então, por volta de 90 anos de Abraão, Deus apareceu e falou para ele: Abraão, eu quero fazer... Abrão, né, até então. Eu quero fazer uma promessa com você. Eu quero fazer uma aliança, né, na verdade. Deus disse para ele: eu quero fazer uma aliança. Quando, naquele tempo, a aliança tinha um significado também muito forte, de que um protegia o outro. Então, quando eles faziam alianças com outros povos, era essa questão de um proteger o outro. Então, Deus queria fazer essa aliança com Abraão. Na história, assim, na palavra de Deus, vai dizer que Abraão tinha... Eu entendi que Abraão tinha uma intimidade com Deus, porque Deus o visitava, Deus aparecia para ele. Então, para ele e para Sara, né? Deus visitava a casa de Abraão. Então, Deus queria fazer essa aliança com Abraão para que, a partir de Abraão, as nações de Deus fossem multiplicadas e que a partir de Abraão também todo esse povo de Deus fosse muito abençoado. E Deus Deus falou para Abraão que a partir daquele momento ele não se chamaria mais Abraão, se chamaria Abraão, e Sarai, sua esposa, se chamaria Sara, para ficar marcado aquele momento. E Abraão pegou e disse assim para Deus: beleza, eu tenho meu filho Ismael, então vai continuar a linhagem, vai aumentar o povo. Mas Deus falou que não, que esse filho de Abraão era de uma desobediência de Abraão e de Sara. Então Deus iria fazer o impossível na vida deles. Sara, que já não tinha mais ciclos, já era idosa, ela já tinha uma idade avançada também. E Deus disse que ela ia ter um filho, sim, e que eles teriam que colocar o nome de Isaac. Então Deus passou um tempo, quando Sara tinha 90 anos e Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele de novo e falou que há um ano depois daquele momento, Sara ia estar com Isaac nos braços. E então Sara riu, assim, né? Ela não acreditou, até a palavra de Deus mesmo diz que ela riu. E Deus falou assim: mas por que Sara está rindo? Por acaso existe alguma coisa impossível para Deus?
Deus ficou assim, não existe nada impossível pra mim, por que eles estão rindo? Muitas vezes a gente não acredita, né? A gente fala, não, é impossível isso, mas nada é impossível pra Deus. Então, meus irmãos, fala aí pra pessoa que tá do seu lado. Ou se você estiver sozinho mesmo, fala pra você mesmo. Nada é impossível pra Deus. Pode falar, eu quero ouvir. Nada é impossível pra Deus. Muito bem. Então, passado aquele 1 ano, Sara deu à luz a Isaac. Então, Abraão, ele é considerado o pai da fé. Ele tinha uma fé tamanha, ele era o tipo de fé de Deus. Deus se agradava da fé de Abraão. E então se cumpriu o impossível na vida de Abraão e de Sara, né? Ela deu à luz a Isaac. E agora vamos falar então sobre o ponto principal aqui dessa conversa, que é sobre Gênesis, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Então, se você tiver sua Bíblia, já deixa aberta aí, quiser lendo durante esse momento, pode acompanhar comigo. E aqui, nessa passagem, eu quero trazer um ponto assim importante da história de Abraão, que Abraão não era totalmente obediente, né? 100% obediente, mas ele tinha uma intimidade com Deus. Então, Deus fez uma promessa na vida de Abraão e Deus é um Deus que cumpre, Deus é um Deus de palavra. Se ele fala, ele cumpre na sua vida, assim como na vida de Abraão. Então, Deus, ele é um Deus que cumpre, como eu falei, e tudo que ele cumpre na sua vida é bom. Até a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para nossa vida ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, o que passar disso não vem de Deus, meus irmãos. Então, nessa passagem aqui de Gênesis 22, capítulo 22, do versículo do 1 ao 14, diz que Deus, ele chamou Abraão. Ele quis pôr Abraão à prova, né? Isaac, ele já tinha nascido, já era um rapaz. Passado esse tempo, Deus colocou Abraão à prova de novo, chamou Abraão pelo nome, como ele sempre fazia. E disse assim, Abraão, tome seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama. Então, Deus, ele não vai pedir algo que a gente não ama, que a gente não gosta, para que a gente possa provar a nossa fé. E, então, continuando aqui, Deus diz, vá à terra de Moriá e ofereça-o aí em holocausto, sobre uma montanha que eu vou lhe mostrar. Então, aqui a palavra vai dizer que Abraão, ele disse que não, vai falar aqui que Abraão murmurou, que Abraão não quis, que falou, não, Deus, comigo, não, você vai tirar o meu filho da promessa. Não. Abraão, ele não disse não para Deus. Ele foi lá, pegou tudo que precisava, pegou 2 servos e bora fazer o que Deus está mandando. Então, esse é um exemplo muito forte de fé. Ele disse sim para Deus, ele foi e fez o que Deus queria, né? Ele não ficou murmurando. Então, foi Abraão, Isaac, os 2 servos dele, com tudo que precisava para fazer essa oferta. E quando Abraão viu o lugar certo que Deus tinha preparado para que acontecesse isso, Abraão falou para os servos. Está escrito aqui na palavra de Deus. Fiquem aí com o jumento. Eu e o menino vamos até lá. Adoraremos a Deus e depois voltaremos até você. Então, o plano de Deus, quem sabia era só Abraão. Ninguém mais sabia. Então, Abraão disse para que os servos ficassem ali e fosse então Abraão e Isaac só para a montanha, que eles iam adorar a Deus e iam voltar. Então aqui, meus irmãos, a gente já vê que Abraão lançou uma palavra de fé. Ele deu outro ato de fé. Primeiro, ele não murmurou para Deus, ele simplesmente foi fazer o que Deus quis. Segundo, ele lançou uma palavra de fé, ele falou, eu vou fazer o que Deus quer, mas eu volto com o meu filho. Ele deu essa palavra de fé, ele colocou fé para fora dele. Então, meus irmãos, a gente tem que fazer isso, a gente tem que falar,
eu vou fazer isso que Deus pede, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer a vontade que é boa, perfeita e agradável. A gente tem que ter isso guardado no nosso coração. Então foi, Abraão e Isaac subiram lá a montanha e foram preparar toda a oferta. Tendo nesse momento, então, que estava tudo preparado, Isaac disse: aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então aqui, em poucas palavras, em poucas linhas dessa passagem, já vemos o terceiro ato de fé de Abraão. Ele disse o sim para Deus, ele foi fazer o que Deus quis, deu seu filho mais amado. Ele lançou uma palavra de fé, de que ele ia, mas ele voltava com seu filho. E quando seu filho perguntou, cadê o cordeiro? Abraão disse, Deus proverá. Então, olha o tamanho da fé de Abraão. Ele confiante o tempo todo que Deus ia prover o cordeiro. Ele não fazia ideia de como que ia acontecer, mas ele acreditou que Deus iria prover. Então, aconteceu, né? Abraão foi, ele preparou todo o altar para oferecer o seu próprio filho, colocou o seu filho deitado lá em cima do altar e ele já estava pronto para imolar, estava pronto para oferecer o seu filho. Aqui diz que nesse momento Abraão construiu o altar, colocou a lenha, depois amarrou seu filho e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e pegou a faca para imolar seu filho. Ele estava prestes a oferecer o seu filho, prestes a dar o seu filho a Deus. E com certeza dá pra gente imaginar que Deus estava vendo tudo aquilo junto com os seus anjos e os anjos de Deus deviam estar falando assim pra ele: nossa, Abraão tem uma fé muito grande mesmo, olha lá, ele tá prestes a fazer isso. E Deus com certeza se agradou muito da fé de Abraão, todos os passos que Abraão deu, tudo que ele fez até então, e mandou um anjo então avisar Abraão que não era mais para ele fazer isso. A palavra de Deus diz: o anjo continuou: não estenda a mão contra o menino, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me recusou o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Então, gente, a gente tem que aprender com essa fé de Abraão. A gente tem que enxergar que Deus vai fazer tudo pra gente. Que Deus vai colocar o que é certo pra nossa vida. A gente não tem que ter medo. A gente tem que confiar em Deus. E lançar palavras de confiança na nossa vida. Realmente ter essa certeza. Não adianta só pensar assim, não, Deus está no comando, tá tudo certo. Não, a gente tem que lançar essa confiança, a gente tem que ser convicto. Então, meus irmãos, que possamos ter a fé na palavra de Deus, possamos ter essa fé nessa palavra que é viva, que nos mostra muito o que fazer, que nos guia, que possamos ter fé em Deus, que possamos crer nesse Deus do impossível, acreditar no Deus que é de promessas, esse Deus que é fiel, que diz, que faz e cumpre, que nós possamos lançar palavras de fé na nossa vida, que a gente pode falar mesmo igual a Abraão: eu vou, mas eu volto com o meu filho. E que se temos problemas, dificuldades, que entreguemos tudo isso a Deus, que tenhamos fé que Deus vai nos ajudar, que Ele vai carregar todos esses nossos problemas por nós, que Ele vai estar sempre à frente, que Ele vai colocar o chão onde a gente pisa. E vamos criar intimidade com Deus também, que Deus se alegra muito com a intimidade, Ele se agrada. E através da intimidade com Deus que a gente constrói essa confiança, que a gente gera fé em Deus. E que colocamos então tudo isso para Deus e que essa confiança em Deus ela possa ser o nosso sustento, que ela possa nos guiar. Amém?
Então, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. E vamos colocar nossa fé em prática. Paz e bem.